Para compreender a geopolítica do século XXI, é imperativo dissecar a gênese da República Popular da China e a figura de seu patriarca, Mao Tse-tung. Não estamos falando apenas de um líder revolucionário, mas do engenheiro de um dos sistemas de controle social e político mais abrangentes e letais da história moderna. Sob a égide do grande timoneiro, a China foi palco de uma experiência de engenharia social que, sob o pretexto da emancipação do proletariado e do campesinato, consolidou um regime de partido único sustentado pelo expurgo sistemático de opositores e pela centralização absoluta do poder. Mao não foi apenas um estrategista militar que venceu a Guerra Civil Chinesa. Ele foi o sistematizador de uma variante do marxismo-leninismo que transferiu o foco da luta de classes urbana para o campo, transformando a massa camponesa em combustível para uma engrenagem estatal totalitária. Analisar Mao é analisar como a retórica populista, quando aliada a uma estrutura militarizada e a um culto à personalidade messiânico, pode desmantelar tradições milenares e conduzir uma nação ao isolamento e à fome. Tudo em nome de uma utopia coletivista que, na prática, serviu apenas à manutenção de sua hegemonia. Nesta série de análises, desconstruiremos a mística em torno de sua ascensão, os mecanismos de repressão do regime e as consequências catastróficas de suas políticas económicas, como o grande salto adiante. Prepare-se para uma imersão técnica nos fatos que a historiografia revisionista muitas vezes tenta suavizar. Você está preparado para encarar a realidade nua e crua por trás dos números de um dos regimes mais sanguinários do século XX? Se busca uma análise baseada em fatos e lógica, e não em panfletos ideológicos, acompanhe cada etapa desta investigação. Gênese e Ascensão, o rebelde de Shaoshan e a doutrina camponesa. Para entender o fenômeno Mao Tse-tung, é preciso retroceder às suas raízes na província de Hunan. Nascido em 1893, filho de um camponês que ascendeu à classe média, Mao não era o proletário que a propaganda estatal posteriormente venderia. Sua formação foi marcada por um hibridismo perigoso, o conhecimento dos clássicos chineses misturado a uma interpretação radical e adaptada do marxismo. Enquanto o cânone marxista clássico, europeu, previa a revolução através do operariado industrial, Mao percebeu que, em uma China agraria e fragmentada por senhores da guerra, a massa camponesa seria a força bruta necessária para a tomada do poder. A fundação do Partido Comunista Chinês, PCC, em 1921 foi o marco inicial. No entanto, a ascensão de Mao ao controle absoluto não foi imediata nem pacífica, mesmo dentro de suas fileiras. Ele utilizou a instabilidade da época, o colapso da dinastia Qing e a fragilidade da República de Sun Yat-sen para instigar a luta armada. A aliança táctica e a subsequente ruptura sangrenta com o Kuomintang de Chiang Kai-shek definiram o cenário da Guerra Civil Chinesa. O ponto de inflexão crítico foi a longa marcha 1934 e 1935. Frequentemente romantizada como uma epopeia heroica, a marcha foi tecnicamente uma fuga desesperada de um exército em colapso. Contudo, Mao utilizou esse evento para purgar rivais internos e se consolidar como o líder indiscutível. Foi nesse isolamento em Yan'an que ele refinou sua estratégia de guerra popular, a infiltração ideológica no campo, o uso de táticas de guerrilha e a doutrinação psicológica. Mao não buscava apenas vencer territórios, ele buscava o controle total sobre a mente e a vontade dos indivíduos, utilizando o terror seletivo contra inimigos de classe para garantir a lealdade pelo medo. Geopoliticamente, Mao soube capitalizar a invasão japonesa 1937 a seu favor. Enquanto as forças nacionalistas do KMT se desgastavam na linha de frente contra o Japão, o PCC de Mao preservava suas forças, expandia sua base no interior e preparava o golpe final que ocorreria após 1945. A ascensão de Mao não foi um desejo do povo, mas o resultado de uma estratégia oportunista que sacrificou a estabilidade nacional em prol de uma agenda totalitária. A tomada do poder e a consolidação do terror. Em 1º de outubro de 1949, do alto do portão da Paz Celestial, Mao proclamou a República Popular da China. O que a propaganda pintou como a libertação do povo chinês foi, tecnicamente, a imposição de uma estrutura estatal inspirada no stalinismo, porém com refinamentos de crueldade asiática. Com o Kuomintang refugiado em Taiwan, Mao não perdeu tempo. A consolidação do poder exigia a aniquilação física e moral de qualquer estrutura social pré
existente que não estivesse sob o tacão do partido. O primeiro grande movimento foi a reforma agrária, iniciada em 1950. Longe de ser uma redistribuição de terras técnica ou jurídica, foi um banho de sangue orquestrado. Mao instigou camponeses a assassinarem seus proprietários de terras em tribunais populares públicos. Estima-se que entre 1 e 2 milhões de latifundiários, muitas vezes apenas pequenos proprietários, tenham sido executados. O objetivo era claro: manchar as mãos da população de sangue para que não houvesse caminho de volta, vinculando-os irreversivelmente ao destino do regime. Simultaneamente, Mao lançou as campanhas 3 anti-1951 e 5 anti-1952. Sob o pretexto de combater a corrupção e a burocracia, o regime visou a burguesia urbana e os intelectuais. Foi o nascimento do sistema de vigilância por blocos e o uso massivo da autocrítica humilhante. O indivíduo era forçado a denunciar amigos e familiares para provar sua pureza revolucionária. No campo geopolítico, Mao selou o Tratado de Amizade, Aliança e Assistência Mútua Sino-Soviético em 1950, alinhando a China ao Bloco de Moscou. Contudo, ele já demonstrava que não aceitaria ser um satélite passivo de Stalin. A intervenção direta na Guerra da Coreia 1950 e 1953 serviu a 2 propósitos: consolidar sua imagem como o defensor do comunismo contra o imperialismo ocidental e utilizar o conflito como desculpa para purgar internamente elementos reacionários sob o manto da segurança nacional. A China emergia não como uma nação soberana moderna, mas como um vasto campo de doutrinação militarizado, o estelionato intelectual, as sem-flores e o expurgo dos críticos. Após consolidar a base física do Estado através do sangue no campo, Mao Tse-tung voltou sua atenção para a última fronteira da resistência, a mente humana. Em 1956, o regime lançou a campanha das sem-flores sob o slogan "Permitir que sem-flores desabrochem e sem escolas de pensamento se debatam". Aos olhos do observador ingênuo ou do historiador benevolente, parecia um ensaio de liberalização e abertura ao diálogo. Na realidade técnica da ciência política, foi uma das manobras de inteligência mais perversas do século XX. Mao incentivou intelectuais, estudantes e artistas a criticarem o partido e o sistema. Quando as críticas começaram a surgir, apontando a corrupção da elite do PCC, a falta de liberdade e a ineficiência económica, o timoneiro revelou sua verdadeira face. O que era um convite ao diálogo transformou-se instantaneamente na campanha antidireitista 1957. A análise dos fatos sugere que a abertura foi uma armadilha, uma técnica de tirar as cobras de suas tocas. Os resultados foram devastadores: identificação e expulsão. Centenas de milhares de intelectuais foram rotulados como direitistas. Campos de reeducação. Professores, escritores e cientistas foram enviados para o Laogai, campos de trabalho forçado, ou para o exílio interno em áreas rurais remotas para aprender com os camponeses. Morte intelectual. A China sofreu uma lobotomia académica. Quem não foi preso foi silenciado pelo medo. Esta fase é crucial para entender a psicologia de Mao. Ele não tolerava a verdade técnica que contradizia sua vontade ideológica. Ao destruir a capacidade crítica da nação, ele pavimentou o caminho para o desastre económico que viria a seguir, pois não restou ninguém com coragem ou autoridade para dizer que seus planos matematicamente impossíveis levariam o país ao abismo. A unanimidade chinesa foi construída sobre o silêncio dos cemitérios e a humilhação dos pensadores. O grande salto adiante, a engenharia da fome. Em 1958, Mao Tse-tung decidiu que a China não deveria apenas se desenvolver, mas ultrapassar as potências ocidentais em tempo recorde. Nascia o grande salto adiante, uma tentativa megalomaníaca de transformar uma economia agrária em uma potência industrial através da pura força de vontade ideológica e da coletivização forçada. Tecnicamente foi um colapso sistémico anunciado. A estratégia baseava-se em 2 pilares desastrosos. Comunas populares. A propriedade privada foi totalmente abolida. Camponeses foram agrupados em comunas gigantescas onde até as panelas domésticas foram confiscadas para serem fundidas. A vida familiar foi destruída em favor de refeitórios coletivos e jornadas de trabalho extenuantes. Siderurgia de quintal. Mao ordenou que cada comuna produzisse aço. Milhões de camponeses abandonaram as plantações para operar fornos rudimentares, queimando móveis e ferramentas para produzir um ferro gusa de baixíssima qualidade, completamente inútil para a indústria.
O resultado foi a Grande Fome Chinesa 1959 e 1961, a maior catástrofe demográfica causada pelo homem na história. Enquanto a produção agrícola despencava, oficiais locais, aterrorizados pela censura imposta na campanha antidireitista, falsificavam dados para mostrar colheitas recordes. O Estado, acreditando nos próprios números mentirosos, continuou exportando grãos e confiscando a pouca comida que restava para alimentar as cidades e pagar dívidas com a União Soviética. As estimativas mais conservadoras apontam para 30 a 45 milhões de mortos. Não foram mortes rápidas. Foram milhões de seres humanos definhando, chegando a casos documentados de canibalismo em províncias como Anhui e Henan. Mal informado sobre a tragédia, tratou as mortes com um cinismo gélido, afirmando que quando não há comida suficiente as pessoas morrem de fome. É melhor deixar metade das pessoas morrer para que a outra metade possa comer o suficiente. Para o timoneiro, a vida humana era um recurso descartável na construção do monumento ao seu próprio ego político. A ruptura sino-soviética e o isolamento geopolítico. Enquanto a China definhava sob a fome, o cenário internacional sofria uma mutação drástica. A morte de Stalin em 1953 e a subsequente desestalinização promovida por Nikita Khrushchev foram vistas por Mao como uma traição herética ao marxismo-leninismo. Para o líder chinês, a busca soviética por uma coexistência pacífica com o Ocidente era uma fraqueza inaceitável. Tecnicamente, a ruptura sino-soviética não foi apenas uma briga doutrinária. Foi uma disputa por quem deteria a hegemonia sobre o bloco comunista mundial. Mao acusava o RSS de revisionismo, enquanto Khrushchev via em Mao um fanático perigoso que poderia arrastar o mundo para uma guerra nuclear desnecessária. Em 1960, a União Soviética retirou todos os seus técnicos e ajuda financeira da China. Este isolamento forçado exacerbou a paranoia de Mao, mas também o impulsionou a buscar a autossuficiência a qualquer custo. Neste período, a China adotou uma postura de luta contra os dois imperialismos, o americano e o soviético. Geopoliticamente, Mao começou a se posicionar como verdadeiro líder do terceiro mundo, exportando a ideologia maoísta para movimentos de guerrilha na África, Ásia e América Latina. Ele transformou a China numa fortaleza ideológica, onde o pensamento Mao Tse-tung era a única bússola permitida. A ruptura teve consequências militares imediatas, culminando em escaramuças fronteiriças, como o conflito no Rio Sul em 1969. Mao percebeu que, cercado por uma URSS hostil ao norte e pelo capitalismo ao sul, precisaria de uma nova cartada para garantir a sobrevivência de seu regime. O isolamento chinês, fruto da arrogância ideológica de Mao, estava prestes a dar lugar a um dos movimentos mais cínicos e surpreendentes da diplomacia moderna: a Revolução Cultural, o caos como ferramenta de poder. Após o fracasso retumbante do grande salto adiante, Mao foi marginalizado por pragmáticos dentro do partido, como Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, que tentavam reconstruir a economia. Mas o velho dragão não aceitaria o ostracismo. Em 1966, ele lançou a Grande Revolução Cultural Proletária. Tecnicamente não foi uma revolução, mas um expurgo em massa disfarçado de movimento de massas, destinado a aniquilar seus rivais e retomar o controle absoluto. Mao mobilizou a juventude e os guardas vermelhos, incentivando-os a destruir os quatro velhos: velhas ideias, cultura, costumes e hábitos. O resultado foi o colapso civilizacional, o terror estudantil. Jovens foram instigados a espancar, humilhar e assassinar seus próprios professores e pais. A educação foi paralisada, universidades foram fechadas. Vandalismo histórico. Milhares de templos, bibliotecas e artefatos da China milenar foram reduzidos a cinzas. Mao queria apagar o passado para que a história começasse nele. O culto ao livro vermelho. A China tornou-se um manicômio ideológico onde a única lei era a citação das frases de Mao. Questionar era sentença de morte ou exílio em campos de trabalho. A Revolução Cultural mergulhou a China em uma década de guerra civil intermitente e paralisia estatal. O exército ELP teve que intervir para impedir que o caos total dissolvesse o país. Milhões foram perseguidos e um número incerto, entre centenas de milhares e milhões, foi morto. Mao provou que preferia ver a China em cinzas do que governada por mãos que não fossem as suas. Foi o ápice do totalitarismo narcisista. O poder pelo poder, alimentado pelo sangue da juventude que ele próprio corrompeu. O pragmatismo do Mao, a diplomacia de Nixon
e o fim de uma era. Enquanto a Revolução Cultural ainda sangrava as ruas de Pequim, Mao Tse-tung, o estrategista frio, percebeu que a China estava perigosamente vulnerável. O isolamento absoluto e a hostilidade soviética nas fronteiras colocavam o regime em xeque. Foi então que ocorreu um dos movimentos mais cínicos da história diplomática, a aproximação sino-americana. Em 1972, o ferrenho crítico do imperialismo Yankee recebeu o presidente Richard Nixon. Para Mao, essa não foi uma mudança de princípios, mas uma manobra de sobrevivência geopolítica. Ao abrir um canal com os Estados Unidos, ele neutralizou a ameaça soviética, forçando Moscou a lidar com uma China agora validada por Washington. Isolou Taiwan, iniciando o processo de expulsão da Ilha das Nações Unidas e garantindo o assento permanente para Pequim. Preparou o terreno para que a China futuramente pudesse acessar a tecnologia e o capital ocidentais sem abrir mão do controle totalitário do partido. Nesta fase final, a saúde de Mao deteriorava-se rapidamente devido ao mal de Parkinson e problemas cardíacos. Nos bastidores de Zhongnanhai, o Palácio do Poder, uma batalha sucessória cruel se desenrolava. De um lado, a camarilha dos quatro, liderada por sua esposa Jiang Xin, que desejava perpetuar o caos da Revolução Cultural. Do outro, os pragmáticos sobreviventes que buscavam ordem. Mao, em seus últimos dias, tornou-se uma figura quase espectral, mas ainda exercia um poder de vida e morte sobre um quarto da população mundial. O homem que pregava a revolução contínua terminava seus dias como um imperador absolutista, cercado por bajuladores, enquanto o país que ele alegava ter libertado estava economicamente quebrado e socialmente traumatizado. A China estava exausta de sua megalomania. O crepúsculo do tirano e o legado de cinzas. Em 9 de setembro de 1976, aos 82 anos, Mao Tse-tung finalmente sucumbiu. Sua morte não trouxe apenas o luto coreografado pelo Estado, mas um suspiro de alívio silencioso para uma nação à beira do colapso. O balanço técnico de seu reinado é assombroso. Mao deixou para trás um país com uma economia estagnada, uma infraestrutura educacional destruída e um trauma psicossocial que perdura por gerações. A morte de Mao desencadeou um expurgo imediato. A camarilha dos quatro, incluindo sua viúva Jiang Qing, foi presa e julgada, servindo como bodes expiatórios para os excessos do regime, uma manobra necessária para que o Partido Comunista Chinês pudesse sobreviver sem admitir que sua própria ideologia era a raiz do problema. O pensamento Mao Tse-tung foi preservado como um dogma intocável, mas sua aplicação prática foi drasticamente alterada por Deng Xiaoping, que percebeu que a China precisava de mercados para não perecer. O legado de Mao é uma contradição sangrenta. Seus defensores citam o aumento da expectativa de vida e a unificação nacional, mas ignoram o custo. A China tornou-se uma potência ao preço da aniquilação do indivíduo. Sob sua égide, o Estado transformou-se em uma divindade secular que detém o monopólio da verdade, da vida e da morte. Análise rigorosa revela que Mao não salvou a China. Ele a sequestrou. Ele utilizou o nacionalismo para mascarar um projeto de poder pessoal absoluto. A China moderna, embora capitalista em sua estrutura econômica externa, permanece maoísta em sua essência política. Autoritária, alérgica à dissidência e profundamente dependente do controle social através do medo. O corpo de Mao permanece embalsamado na Praça da Paz Celestial, um lembrete físico de que o sistema que ele construiu ainda vigia cada passo do povo chinês. Considerações finais. A sombra eterna do timoneiro. Chegamos ao fim desta autópsia histórica. A trajetória de Mao Tse-tung não é apenas a biografia de um ditador, mas o estudo de caso definitivo sobre como o totalitarismo ideológico pode converter o potencial de uma nação em um instrumento de destruição em massa. Mao dominou a técnica de transformar a esperança em ódio e a necessidade em obediência, deixando um rastro de sangue que os números, por mais precisos que tentem ser, jamais conseguirão mensurar plenamente em termos de sofrimento humano. A China de hoje, embora ostente arranha-céus de vidro e uma economia globalizada, mantém o DNA de Mao em sua estrutura de poder. A vigilância onipresente, a censura implacável e a supremacia do partido sobre a verdade. O maoísmo não morreu, ele apenas se adaptou à era digital
trocando os guardas vermelhos por algoritmos de crédito social. A história nos ensina que quando um líder é colocado acima da realidade e do valor da vida humana, o resultado é invariavelmente o abismo. Perguntas provocativas ao público. Até que ponto o sucesso econômico da China moderna justifica a manutenção de uma estrutura política que se recusa a prestar contas pelos crimes e pela fome da era Mao? Considerando o controle social digital e a expansão geopolítica chinesa atual, o mundo está testemunhando uma versão 2.0 da hegemonia maoísta sob uma nova roupagem tecnológica. Despedida. Foi um exercício de rigor e honestidade intelectual analisar este capítulo sombrio da história sob uma perspectiva crítica e factual. Espero que esta jornada tenha proporcionado a clareza necessária para separar o mito da realidade. Foi um privilégio conduzir esta autópsia histórica com o rigor e a acuidade que um tema desta magnitude exige. A trajetória de Mao Tse-tung não deve ser lida apenas como passado, mas como um alerta perpétuo sobre os perigos da concentração absoluta de poder e da cegueira ideológica. A história é uma ferramenta de defesa. Quem conhece os mecanismos da tirania torna-se imune à sua retórica. Que esta análise tenha servido para fortalecer o seu senso crítico e sua capacidade de enxergar além das narrativas superficiais. Agora que desnudamos os fatos por trás do mito, o conhecimento é seu. Compartilhe esta análise com quem ainda acredita em utopias autoritárias e ajude a combater o revisionismo histórico. O mundo só permanece livre enquanto a verdade for dita sem concessões. Atenciosamente, seu analista e roteirista, gostaria que eu iniciasse uma nova série documental analisando o outro líder totalitário ou prefere que eu aprofunde as táticas de controle social da China atual?